Olá, queridos alunos aí do Colégio Força Máxima, pessoal da terceira série, vamos continuar aí com os nossos estudos, agora em Biologia 1, módulo 9. Vamos lá, galera. Então, módulo 9 é um módulo bem facinho, matéria bem tranquilona, tá? Mas que você precisa saber desse conceito, assim, muito para enunciados, para entender enunciados. Isso cai bastante, principalmente aí no meio de enunciados. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente está dando início a um bloco aí de citologia, que é o estudo da célula. E aí a gente tem uma tal da teoria celular. Nessa teoria celular, significa o seguinte: todos os seres vivos eles são formados por células e todas as atividades essenciais para a vida ocorrem dentro dela. Então, é como se a célula fosse uma grande usina, né? E aí ela vai realizar um monte de atividades que são necessárias à vida. Gente, o corpo dos seres vivos, ele é um amontoado de células, ele é construído por células. Por isso eu coloquei aqui a analogia de um Lego, né? Um Lego formando aqui um corpo humano com todos os seus tecidos. Qual é o menor pedacinho de um Lego? Cada pedaço desse aqui separadinho seria uma célula. Quando eu junto esses pedaços do Lego para dar formas, com suas cores separadas, eu vou formar um bloco, que nesse caso aqui foi até no formato de corpo. Então, na minha analogia, cada célula nossa seria um Lego. Quando a gente junta esses Legos, cada um de acordo com as suas características, a gente vai formar os vários tecidos do corpo. Juntando vários tecidos, nós vamos formar os órgãos. Juntando os órgãos que contribuem para a realização de uma função, a gente vai formar os sistemas, e quando a gente junta todos os sistemas, a gente forma um organismo vivo. Então, se eu partir do menor pedacinho, o menor pedacinho é a célula. Então, cada célula, a célula é a unidade, menor pedacinho é de formação do ser vivo. No meu slide aqui, a célula seria cada Lego desse. E cada Lego desse montado, construído, organizado, vai formar uma estrutura, né? Uma forma. Então, é o caso da célula para o ser vivo. Agora, gente, se liga nisso aqui, que a gente tem que saber bem essas diferenças de célula procariota para célula eucariota. Aqui nesse slide você está vendo em cima uma célula procariota e embaixo uma célula animal, que é uma célula, é um exemplo de célula eucariota, tá? A partir aí você tem o reino fungi, o reino protista, o reino animal, o reino vegetal, todos já têm células eucariotas. As células procariotas vão ficar lá no reino monera, tá? Elas vão ficar lá no reino monera, característica ali das bactérias. Para você não errar mais, você está lá no enunciado de uma prova. Eu sei que uma é uma célula simples e a outra é uma célula mais complexa, cheia de coisas. Então, quando você estiver lá numa questão, leia isso aqui. A questão está, por exemplo, falando assim: numa célula eucariota. Gente, olha aqui uma dica de memorização, um macete só, né? Um macete de memorização. Quando você estiver lendo assim, ó, você, célula animal. Então, célula, a sua célula, ela deve ser uma célula muito simples ou ela deve ser a célula mais complexa? Mais complexa, é óbvio que é a mais complexa. Então, quando você lê lá a célula eucariota, assim, é a minha célula. É só uma dica, né? Um macetezinho de memorização para você não esquecer, ter um insight, lembrar lá na hora. Você vai lembrar, a minha célula, então, é a célula eucariota, que é a célula mais complexa. A célula procariota, né, mais primitiva, ela é a célula mais simples. Mas vamos ver aí algumas características aqui da célula
procariota. Então, quando eu olho a célula procariota, ela é bastante simples. Eu vou olhar aqui uma diferença, uma questão que ela é simples e ela vai ser menorzinha do que as células eucariontes. Outra questão é que a gente vai ver que tem ausência de núcleo, certo? Se não tem núcleo, não tem o revestimento do núcleo, que é a carioteca. Gente, a próxima característica tem a ver com essa ideia de não ter núcleo. Se ela não tem núcleo, o material genético não pode estar no núcleo. O material genético está aqui, ó, disperso no citoplasma. Então, essa característica, ela é derivada dessa outra aqui, ó, material genético disperso no citoplasma. Outra característica é que você vai ver que ela não tem um monte de organelas. Ela é bem simples, ela tem aqui o material genético, ela tem o plasmídio, ela tem ribossomos, certo? Basicamente, e de organela é o ribossomo que ela vai ter. Então, ela não tem aquele monte de organelas, não tem complexo de Golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático, cloroplasto, não tem nada disso. Então, ela tem apenas aqui os ribossomos que fazem a síntese de proteína. E aqui você vê material genético, né? O DNA aqui e um material genético circular que ela troca com facilidade, que é o plasmídio, que é característica aí das bactérias, certo? Então, ela tem ausência das organelas membranosas, que são todas essas citadas aqui. Bom, se ela não tem mitocôndria, como é que ela faz a respiração celular, a produção aí de ATP? Ela faz a respiração celular por uma invaginação da membrana plasmática, que é essa aqui mais interna. O nome dessa estrutura é mesossomo. Então, ela vai fazer a respiração celular pelos mesossomos, que são essas invaginações aqui da membrana plasmática. Ela tem a característica de possuir aqui em amarelinho uma parede celular. Toda célula procariota tem parede celular. Então, além da membrana celular, que reveste ali o citoplasma, só que membrana celular tem em todas as células, seja ela procariota ou eucariota. No caso da procariota, ela tem ainda a parede celular. Algumas bactérias, nem todas, elas poderão ter também uma cápsula, mas aqui não é regra, tá? O que você precisa saber nesse momento que é regra? Todas possuem parede celular. Todas as células procariotas possuem parede celular e um exemplo são aí as bactérias e as cianobactérias. Só que um detalhe, gente, essa parede celular aqui da bactéria, ela é de proteoglicana. Esse nome esquisito está te dando a ideia da composição. Proteína glicana de glicídio, quer dizer açúcar. Então, ela é proteína com glicídio, tá? Então, ela tem aqui na sua formação bastante proteína. Vamos adiante aí, ó. Nossas células eucariontes. A partir dos protistas, a gente já vai ter os seres eucariontes. No meu slide aqui, eu coloquei as células mais desenvolvidas, que são célula vegetal, célula animal. Então, aqui em cima você está vendo um exemplo de célula vegetal. No próximo slide a gente vai ver que tem algumas coisas diferentes. O que a gente vai ver aqui? O que é similar, o que tem nas duas, seja célula vegetal ou seja célula animal. As células eucariontes têm algumas características aí em comum. A maioria delas, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa, comparando com a outra, lembra que a procariota era simples e menor? Então, essa aqui vai ser mais desenvolvida, mais complexa e maior do que a célula procarionte. Então, a gente está fazendo uma
comparação. O nosso próximo item era o núcleo. Agora, todas as células eucariontes possuem núcleo. Não importa se ela é uma célula vegetal ou se ela é uma célula animal. Olha o núcleo aqui, ó, da vegetal, olha o núcleo da animal. Todas possuem núcleo. E como elas têm núcleo, o material genético agora vai estar lá guardadinho dentro do núcleo. Então, nessas células, elas possuem núcleo. Se elas possuem núcleo, elas possuem a membrana de revestimento do núcleo, que é a carioteca, e o material genético fica dentro do núcleo. Lá na procarionte, ele ficava disperso no citoplasma. Outra diferença, lembra que a procarionte, que era bem simples, ela, de organela, ela só tinha um ribossomo? Agora não, ó. Essas células aqui vão ter um monte de organelas membranosas. Por que organelas membranosas? São organelas que têm o seu revestimento semelhante ao da membrana plasmática, tá? Que organelas são essas? Ó, vai ter mitocôndria, vai ter complexo de Golgi, vai ter retículo endoplasmático liso, rugoso e assim por diante, tá? Então, aqui eu citei organelas que são comuns, tanto a vegetal quanto a animal. Então, quando a gente olha aqui as duas, ó, eu não vejo só o núcleo, eu vejo um monte de outras organelas no citoplasma. Isso é característica de célula eucarionte. Agora, gente, vamos ver a diferença da célula eucarionte vegetal. No slide anterior, a gente falou da diferença das células eucariontes em geral para as células procariontes. Eu agora vou pegar as células eucariontes vegetais e célula eucarionte animal e vamos olhar aqui o que elas têm de específico, de característica de cada uma, específica de cada uma. Então vamos lá, célula eucarionte vegetal. A vegetal, gente, tem parede celular. Então a célula vegetal, além da membrana plasmática, que reveste ali o citoplasma, ela tem um outro revestimento, que é a parede celular. Se a gente comparar, você vai dizer assim, ué, Fabíola, mas parede celular também tinha na procarionte. Sendo que agora, do que é feito essa parede celular? Ela é feita de um tipo de carboidrato chamado de celulose. Então, a parede celular de celulose, a composição é específica para a parede celular de célula vegetal e não de bactéria. Bactérias são as proteoglicanas, é uma parede celular de proteínas e glicídios. Aqui não, celulose é um tipo de carboidrato, vão ser várias moléculas de glicose juntinhas, vai ser a parede aí de celulose, é específico de célula vegetal. Óbvio que a célula vegetal, ó, tem aqui, você está vendo em verdinho, essas organelas aqui que dão à célula vegetal uma característica específica para ela que animal não tem. Célula vegetal é capaz de fazer fotossíntese, quer dizer, a fotossíntese vai fazer com que o vegetal produza o seu próprio alimento. Vegetais são seres autotróficos, quer dizer, produzem o próprio alimento. Para isso, ele vai ter que ter uma organela especializada em conseguir fazer isso. Que organela é essa? É o cloroplasto. Cloroplasto é uma organela ali específica aqui da nossa célula vegetal, que não tem no animal. Por quê? Porque células vegetais fazem fotossíntese, animal não. Então, cloroplasto vai ser uma característica da vegetal. Outra característica específica da célula vegetal em relação ali animal é o tal do vacúolo do suco celular. Ele está aqui, ó, grandão. Essa estrutura que fica aqui no meio da célula, que aqui está com aspecto transparente, parece uma bolsa. Esse vacúolo ele pode aumentar e diminuir de tamanho. Por quê?
A função dele é armazenar água para fazer controle osmótico. O citoplasma da célula vegetal, claro, tem muita água. Só que a célula vegetal ela tem parede celular. Então, a célula vegetal, a parede celular é extremamente forte, extremamente rígida. Então, a célula vegetal, ela não rompe. E o vacúolo vai fazer o quê? Ele vai controlar a pressão de água dentro da célula, que a gente chama de pressão osmótica. Ora ele enche, armazena mais água, ou ora ele fica mais vazio, deixando aqui mais água no citoplasma, controlando a pressão osmótica na célula. Além disso, ele pode aqui armazenar alguns nutrientes para a célula vegetal. Então, isso é característico de célula vegetal. E na célula animal? Célula animal não tem parede celular de espécie alguma. Então, célula animal só vai ter ali a membrana plasmática. Por fora da membrana plasmática não tem mais nada, tá? Nenhum outro revestimento. Existe uma organela que ela é específica aqui da célula animal, que é o chamado centríolo. Qual é a função dessa organela? O centríolo ele vai trabalhar para formar o fuso acromático durante o processo de divisão celular. Gente, divisão celular, só para lembrar, tem mitose e meiose. Então, quando a gente falar de mitose e meiose, a gente vai ter que falar do centríolo. Ele participa, ele tem uma função importante no processo de divisão celular. Ele vai formar o fuso acromático, que a gente vai ver adiante. Por enquanto, lembra disso, ó. Ele aparece, ele participa de qual função da célula? Divisão celular. Seja ela mitose ou meiose, olha o centríolo aqui, ó. Ele aqui perto do núcleo, o centríolo aqui no citoplasma, porém perto ali do núcleo. Pessoal, vamos para a teoria da endossimbiose. Isso aqui já foi questão, eles gostam muito disso no vestibular, tá? Inclusive já foi questão de prova específica da UERJ, já mais de uma vez. Então, vamos lá, o que essa teoria, ela tenta explicar? Primeiro é uma teoria, né? Então, eu terei correntes a favor, correntes contra, a gente vai ver os argumentos. Nessa teoria, ela tenta explicar o surgimento das células eucariotas, vegetais e animais, especificamente o surgimento de organelas como mitocôndrias e cloroplastos. Lembrando que mitocôndria tem tanto em célula animal quanto vegetal. Então, tanto célula animal quanto vegetal tem mitocôndria. Mitocôndria é organela para os dois. Cloroplasto não. Cloroplasto só terá na vegetal. E essa teoria tenta explicar o surgimento das células eucariotas, especificamente de organelas como as mitocôndrias e os cloroplastos. Então, vamos lá, numa linha do tempo. Gente, cada setinha dessa aqui, a gente está falando em bilhões de anos. Então, numa passagem de tempo aqui, não são poucos anos de uma célula para outra, tá? A gente está falando em percurso de desenvolvimento de bilhões, de milhões de anos entre um acontecimento e outro. Então, se a gente pensar lá na origem da vida, os primeiros seres vivos que possam ter surgido na Terra, claro que eles têm que ser seres extremamente simples para conseguirem sobreviver a condições adversas. Então, dentro do que a gente estudou até agora, seria lógico que esses primeiros seres fossem o quê? Procariontes, células extremamente simples, tá? Micro-organismos procariontes. Se passaram aí vários bilhões de anos, o que foi acontecendo ao longo disso aqui? A membrana plasmática dessas células foi sofrendo invaginações, foi entrando aqui para dentro da célula, isso que é invaginar. E aí se iniciou a formar uma estrutura que é fundamental para a célula eucarionte, que é o núcleo. Então, quando a gente vai para cá, o núcleo já foi formado.
A gente já tem aqui o retículo endoplasmático, já tem aqui a carioteca, que é o envoltório do núcleo, então já tem um núcleo formado. Se eu já tenho um núcleo formado, eu agora já tenho um protótipo aqui de célula eucarionte. A gente vai chamar de célula eucarionte primitiva, porque ela ainda não é uma célula eucarionte como a gente conhece hoje. Ela é uma célula eucarionte primitiva, né? Ela tem um núcleo, mas está faltando ali um monte de organelas. E agora é que vem o tchan da coisa. Como é que surgiram organelas que são fundamentais para formar seres complexos e para formar a complexidade da vida no planeta? Que organelas são essas? As mitocôndrias, porque elas permitem que agora as células produzam ATP, a mitocôndria é uma usina dentro da célula, produção de energia, produção de ATP, e também o cloroplasto, que vai favorecer aí o surgimento dos seres que produzem o seu próprio alimento, como por exemplo aí os vegetais. Um início aí, um protótipo para pensar em um surgimento dos vegetais. Então vamos focar nessa célula aqui. Aqui ela é uma eucarionte primitiva, e agora aqui sim, essa célula procarionte primitiva, ela foi invadida, segundo essa teoria, por micro-organismos aeróbios. O que são micro-organismos aeróbios? Eram bactérias capazes de usar o O2 para produzir energia. Elas invadiram essa célula eucarionte primitiva, aqui representando em vermelhinho. Então, essas bactérias aeróbias que invadiram a célula, segundo a teoria, elas teriam dado origem a qual organela? A organela que a gente conhece hoje, que produz ATP, mitocôndria. Olha ela aqui, ó. Agora, lembrando que mitocôndria, a partir da invasão das células pelos organismos aeróbios, pelas bactérias aeróbias, isso aconteceu de forma geral. Porém, as que só tiveram, né, a partir delas, não ganharam outras bactérias que a gente vai ver adiante, deram origem aqui à célula eucarionte animal. Ó. Então, essa aqui é animal, porque eu estou vendo o núcleo e estou vendo aqui a mitocôndria, não tem cloroplasto. Porém, outro grupo de células, além de receber as bactérias aeróbias produtoras aqui de ATP, olha ela aqui, ó, dando origem à mitocôndria, elas receberam também outras bactérias, foram invadidas por outras bactérias, aqui em verdinho. O que essas bactérias agora elas fazem, né? São bactérias autotróficas, micro-organismos capazes de produzir o próprio alimento. Opa, agora sim, milhões de anos, e aqui a gente tem uma célula tanto com mitocôndrias quanto com cloroplastos, dando origem aqui à célula ancestral vegetal, que teria dado origem aqui aos vegetais, que tem mitocôndrias e cloroplastos. Então, células vegetais teriam sido invadidas tanto pelas bactérias aeróbias, quanto por bactérias autotróficas, ou seja, capazes de produzir o próprio alimento. Essas bactérias autotróficas seriam a origem dos cloroplastos. As bactérias aeróbias teriam dado origem às mitocôndrias. Então, aqui em cima, célula eucariota vegetal, e aqui embaixo não tem cloroplasto, só mitocôndria, célula eucariota animal. Disso aqui, o que eles amam? Por exemplo, na prova da UERJ perguntou qual era o tipo de relação entre a célula primitiva e aquelas bactérias que invadiram a célula. Tanto a bactéria aeróbia quanto a bactéria autotrófica. Vocês estudaram relações entre os seres vivos, e uma das relações que vocês estudaram é o mutualismo. O que significa no mutualismo? Todos saem ganhando nesse tipo de relação. Mutualismo também é conhecido como simbiose,
Por isso que a gente chama a teoria de endossimbiose, então te dá cola. Qual é o tipo de relação existente ali entre os micro-organismos que invadiram a célula eucarionte primitiva e a própria célula? É uma relação simbiótica, ou um outro nome para isso é sinônimo de mutualismo. A célula eucarionte primitiva ganhou o quê? A capacidade de produzir energia quando recebeu lá as bactérias aeróbias e também ganhou a capacidade de produzir o próprio alimento quando recebeu as bactérias autotróficas, como é o caso da célula que deu origem à célula vegetal. Então foi bom para a célula primitiva eucarionte. E o que essas bactérias ganharam? Elas ganharam basicamente, gente, abrigo e usufruir de mecanismos dentro da célula, tá? Por isso todos ganharam, é uma relação simbiótica. O que aporta, né, quem é defensor dessa teoria, mostra que indícios para dizer que isso era possível. Mitocôndrias e cloroplastos têm material genético próprio. Então, isso levanta essa teoria que eles teriam tido origem, teriam sido primitivamente bactérias invasoras que invadiram lá a célula. O que mostraria, então, o que estaria indício a isso seria o material genético próprio que mitocôndrias e cloroplastos têm. Tá? Então, mitocôndrias que têm células animais e vegetais e os cloroplastos que só tem ali nas vegetais. Isso seria algo que aporta a teoria da endossimbiose. Porém, tem gente que coloca argumentos contrários a essa teoria. Quais são os argumentos contrários? Seria o seguinte: mitocôndrias e cloroplastos não são capazes de sobreviver fora da célula. Então, eles não têm um metabolismo próprio, certo? Eles dependem, olha aqui, o desdobramento aqui, dependem do metabolismo do DNA nuclear. Então, eles não têm metabolismo próprio. O DNA específico dessas organelas são usados só para elas, mas não tira a dependência delas do DNA da célula, do DNA nuclear. Então, esses são os argumentos contrários. E é isso, amigos, viu que essa aula bem tranquilinha, muito fácil, né, mas que é extremamente importante. E aí deixar para vocês eu gosto sempre de deixar uma mensagem final aí para vocês. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e construir pontes. Então vamos alimentar essa coragem, vamos seguir em frente para que a gente possa criar pontes, não só para o nosso sucesso individual, né, do que cada um deseja, mas também do nosso sucesso como coletividade, do nosso sucesso como sociedade, do nosso sucesso como humanos. Vamos alimentar essa coragem e trabalhar em prol do nosso sucesso individual e coletivo. Sigam em frente, não desanimem. Nós, do Colégio Força Máxima, estamos aí com você. Eu, professora Fabíola, estou aí com você para a gente continuar ali no estudo da nossa biologia. Um abração aí para todos.